Oi, pessoal. Vamos começar mais uma aula de eletroquímica, examinando agora a energia de uma reação de óxido-redução. Bem, nesse momento nós já sabemos que uma reação de óxido-redução é uma reação de transferência de elétrons. Há, então, uma energia envolvida nessa transferência de elétrons. Vamos fazer inicialmente uma analogia de uma pedra que cai de uma certa altura. Quer dizer que ela sai de um certo potencial, ela tem uma certa energia potencial e ela cai, vai para um estágio, vai para o chão, que tem uma energia potencial menor do que naquela altura. Bem, então quando um elétron sai de um átomo qualquer, um átomo A, por exemplo, e vai para um átomo B, para que ocorra essa transferência, deve existir uma diferença de potencial, um DDP, um ΔV. É isso que a gente vai estudar nesse momento. O cálculo da energia elétrica é feito da seguinte maneira: é a carga vezes a diferença de potencial. A energia vai ser a energia E, a carga você vai calcular assim, N vezes F, onde N é o número de mols e F é a carga correspondente a 1 mol, vezes a voltagem, a diferença de potencial, é o ΔV da reação. Então a gente sabe quantos elétrons são transferidos e sabe também quanto que vale potencial global da reação. Então a fórmula vai ficar: energia de uma reação de óxido-redução é calculada assim, NF vezes E, onde N é o número de mols, F é a constante de Faraday, que corresponde à carga de 1 mol, e vezes E, que é o potencial da reação, ou da semi-reação, se você estiver estudando apenas uma semi-reação. A energia que a gente obtém de uma reação química de óxido-redução, a gente vai chamar de ΔG. Bom, ΔG sempre é a energia que a gente aproveita de uma reação química. E o ΔG vai ser calculado, então, agora sim, NF ΔV. O ΔV é o potencial global da reação, ou NFE, é o potencial da reação. Só que tem um pequeno detalhe. Para uma reação ser espontânea, o ΔV tem que ser positivo. E o ΔG deve ser negativo para uma reação espontânea. Daí, se você aplicar a fórmula desse jeito, o ΔG vai sair com um sinal positivo. E a gente já sabe, já foi convencionado, que a energia que é aproveitada de uma reação deve ter um sinal negativo. Então, esse sinal negativo está sendo colocado de propósito para dizer o seguinte: essa é a energia útil que você vai conseguir extrair de uma reação química. Então, agora, a fórmula final deve ser essa aqui: ΔG é igual a menos NFE. Esse sinal menos foi colocado para dar o significado que o ΔG normalmente tem. Quer dizer, essa é uma reação que vai liberar energia, chamada de energia livre, ou seja, é a energia que vai ser aproveitada, a energia útil dessa reação. Bom, só para a gente dar uma pequena ajustada, eu quero saber o seguinte: quanto é que vale um F, essa constante Faraday F, que corresponde à carga de 1 mol de elétrons? É muito fácil, você vai fazer apenas uma regrinha de 3 para descobrir esse valor. Então fica assim: um elétron corresponde a que carga? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, 1 mol. 1 mol são 6,02 vezes 10 elevado a 23 elétrons. Isso vai corresponder a x coulombs. E x vai ser igual a 96.500 coulombs. Esse dá um valor arredondado, aproximado, mas é a maneira mais usada, 96.500 coulombs por mol de elétrons. Esta é a carga. Nesse momento, a gente vai fazer o cálculo do ΔG, da energia envolvida na transferência de um elétron de uma espécie redutora para uma espécie oxidante. Bem, a gente já sabe que para o fenômeno ser espontâneo, o ΔG tem que ser negativo. A gente já sabe também, em uma reação espontânea, o potencial global da reação tem que ser positivo. Então, o potencial tem que ser positivo e o ΔG tem que ser negativo. Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo do ΔG? ΔG vai ser igual a NF. NF é a carga total, vale 96.500 coulombs. N é o número de mols, F é a constante de Faraday, que corresponde a 96.500 coulombs. E o E é o potencial da reação, é o DDP da reação, é a força eletromotriz da reação. Ele deve ser positivo, então na hora que você colocar o sinal menos, a resposta para o ΔG vai dar negativo. E para a termoquímica, essa é a maneira correta de informar que o fenômeno é espontâneo. Pronto, então agora vamos para o primeiro exemplo.
Então, o exemplo 1 fala assim: calcular o ΔG da reação. Vamos dizer o seguinte: você aprendeu hoje a calcular o ΔG, menos NFE. O potencial global da reação dada aqui, que é zinco mais cobre 2+, aí vai dar zinco 2+, mais cobre. Essa é a reação. O potencial vale mais 1,10 volts. Muito bem, o número de elétrons trocados, o zinco perdeu 2 elétrons e o cobre ganhou 2 elétrons. Então, o N, o número de elétrons trocados, é 2. Tá bom? Então, aplicando agora a fórmula, vai ficar assim: ΔG igual a menos NFE. ΔG vai ser igual a menos N, número de elétrons, número de mols de elétrons, 2, vezes 96.500, é o F, é a constante Faraday, vezes a diferença de potencial, DDP, que é igual a 1,10. Isso vai ser igual a menos 212.300 joules, ou 212 quilojoules aproximadamente. Essa é a energia que é possível se obter dessa reação, usando um mol de zinco com um mol de cobre mais 2. Essa quantidade de energia que a gente poderia aproveitar. Então, quer dizer que você pode fazer esse cálculo, então, do ΔG pela reação total. Mas eu poderia fazer um cálculo teórico baseado nas semi-reações. Eu vou calcular o ΔG de cada uma das semi-reações. Muito bem, então fica assim: a primeira semi-reação é zinco 0, para dar zinco 2+, mais 2 elétrons. Bem, o potencial de oxidação é igual a mais 0,76 volts. E o N, número de elétrons trocados, perdidos, nesse caso vai ser 2 também. Então, ΔG menos NFE, isso vai ser igual a 2 menos, menos 2 vezes 96.500 vezes 0,76, que vai ser igual a menos 146.680 joules. Guarda esse número aí. Depois, a outra semi-reação, cobre mais 2 elétrons, vai dar cobre 0. E o potencial de redução é mais 0,34 volts. O número de elétrons recebidos pelo cobre são 2 elétrons, então quer dizer que o número de mols vai ser 2. E o ΔG é igual a menos NFE. Então vai ficar menos 2 vezes 96.500, que é a constante de Faraday, vezes 0,34, que vai ser igual a menos 65.620 joules. Tudo bem, então agora vamos fazer a reação completa. Veja bem, somando as duas semi-reações, eu obtenho a reação completa. Então, somando os ΔGs, eu obtenho o ΔG da reação resultante, que é a reação completa. Então, o ΔG vai ser igual a menos 212.300 joules. Faz a continha e você vai ver que isso é tranquilinho. Você pode calcular pela equação global ou pela equação dividida em partes. Você calcula o ΔG para a semi-reação de oxidação e o ΔG para a semi-reação de redução. Soma os dois, você obtém o ΔG global da reação. Agora, um segundo tipo de exercício é possível se fazer com base nessa fórmula, ΔG é igual a menos NFE. Então, vejamos. Então, o cálculo do potencial a partir do ΔG zero. Vamos supor que você saiba o ΔG, quer saber quanto vale o potencial. Então, como é que o problema normalmente aparece? Examinando o exemplo 2 agora. Dados potenciais de eletrodo: ferro 2+, mais 2 elétrons, dando ferro 0, F é 0. E o potencial é menos 0,44 volts. Uma segunda reação é essa aqui: ferro 3+, mais 1 elétron vai dar ferro 2+. E o potencial é igual a mais 0,77 volts. E vem a seguinte pergunta: calcular o potencial do eletrodo. Ferro 3+, mais 3 elétrons, dando ferro 0. E vamos supor que eu não saiba quanto vale esse potencial. Será que a gente consegue, baseado nos potenciais de cima? Então, veja bem, você não pode fazer multiplicações do potencial, mas do ΔG pode. Então, a primeira coisa que você vai fazer é reescrever as reações da seguinte maneira. Então, você vai colocar assim: ferro 2+, mais 2 elétrons vai dar ferro 0 e tem um ΔG correspondente a esse fenômeno. É um ΔG1. A segunda reação dada é essa aqui: ferro 3+, mais elétron, dando ferro 2+. E ela também vai apresentar agora um ΔG, que a gente vai chamar de ΔG2. Somando-se agora essas duas semi-reações,
a gente vai obter a reação final, que vai ser ferro 3+, mais 3 elétrons, dando Fe0. E o ΔG será chamado de ΔG3. Então, o ΔG3 é igual à soma dos ΔGs das reações anteriores. ΔG1 mais ΔG2. Muito bem, então você agora aplica. O que é o ΔG3? ΔG3 vai ser menos N3FE3 para o ΔG3. O ΔG1 é igual a menos N1FE1 mais o ΔG2, que é igual a menos N2FE2. Aí você vai perceber que o F já pode ser cortado em ambos os lados. E agora só falta completar, agora fazer essas continhas. Então, número de elétrons trocados na terceira reação, 3, vezes o potencial dessa terceira reação, que eu vou chamar de E3. Isso vai ser igual a 2, que é o número de elétrons trocados na primeira reação, vezes o potencial dessa reação, quer dizer, menos 0,44. Mais o número de elétrons trocados na segunda reação é 1, vezes o potencial, mais 0,77. Tudo bem? Então, o único dado que eu não tenho é o E3, que é o potencial que eu estou procurando. Então, você vai fazer assim. Faz essas continhas, vai dar menos 0,88 em cima, mais 0,77. Tudo isso dividido por 3. Isso vai ser igual a menos 0,04 volts. Então, agora a gente já consegue calcular um potencial de uma semi-reação que a gente não sabia, baseado nos potenciais de outras semi-reações. Conclusão. Esse cálculo ΔG3 é uma aplicação da lei de Hess. Você vai somar semi-reações, vai obter a reação global. Vai somar os ΔGs dessas semi-reações, vai obter o ΔG da reação global. Repassando agora alguns conhecimentos que vocês devem obter com essa aula. Primeiro, que o ΔG se calcula assim, menos NFE. N é o número de mols de elétrons trocados, F é a constante de Faraday, que vai 96.500. Para ser mais exato, ela vai 96.485, que a gente arredonda para 96.500 e muitas vezes se arredonda para 96.000, ou seja, 9,6 vezes 10 a quarta. E o E maiúsculo é o potencial da semi-reação ou da reação global. Logo, você pode calcular o ΔG de uma reação se você conhecer a reação toda, ou você pode calcular o ΔG baseado nas semi-reações. Do mesmo jeito, somam-se as semi-reações, somam-se os ΔGs e você vai obter o resultado final. Tá bom? Agora, vamos fazer um pouco de exercício.